Boa tarde, lojista. Seja bem-vindo aqui comigo. Para quem não me conhece, vou me apresentar aqui. Eu sou Patrícia de Vargas e eu ajudo lojistas a atrair mais clientes e alavancar as vendas da sua loja de roupas todo santo mês. E nessa sessão de hoje do Pergunta para Paty, eu dediquei a um assunto exclusivo que eu identifiquei. Volta e meia eu recebo esta pergunta, tá? Pergunta para Paty é uma sessão de perguntas e respostas. Eu reúno várias perguntas e venho aqui na sessão do Pergunta para Paty responder. Tem uma pergunta, né? Uma pergunta que nunca quer calar. Essa pergunta ela sempre aparece. E eu dediquei o espaço de hoje para falar sobre esse assunto, né? De como é que eu faço para atrair mais clientes se a minha loja é em cidade pequena. E além de tudo isso, ainda tenho muitos concorrentes. Não sei se você se identifica aí com essa dificuldade, mas é uma pergunta que eu recebo muito, certo? Então, essa sessão de hoje, eu vou trazer como, né, é possível, né, muitos lojistas que têm loja em cidade pequena, como você faz para, mesmo assim, alavancar as vendas da sua loja todo santo mês, atrair mais clientes para sua loja todo santo mês, tá? Mesmo que essa loja seja numa cidade pequena, tá? E o que acontece? Muita gente pensa, a minha cidade é muito pequena, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ter mais clientes numa população restrita, né? Que não tem para onde ir, não tem muita gente aqui na minha cidade, né? Então, e ainda por cima tá saindo loja, ainda por cima tá abrindo loja, ainda por cima tem sacoleira, ainda por cima tem revendedor, quer dizer, é muita concorrência, né? Acontece muito, gente. Eu, inclusive, minha origem é de cidade pequena. Eu, inclusive, moro numa cidade grande atualmente, né? Mas os meus pais, eu nasci aqui na cidade grande, tá? Mas a minha família dos meus pais, tanto pai quanto mãe, são de cidade bem pequenininha, tá? E então, volta e meia eu vou para lá, então eu sei como é que é. Eu, inclusive, passava muitas temporadas vivendo lá, nessa cidade pequena, nas minhas férias, desde a infância. Então, era só aquela cidade, quando eu sempre vou lá, eu brinco ainda com os meus tios, meus primos, né? É uma cidade de primeira, né? Engata a segunda, já acabou a cidade. Então, tem a igreja, tem a praça, tem a prefeitura, né? Tem a delegacia e tem as lojas no entorno, o comércio. Então, assim, o que acontece? Quando você tem esse problema, essa coisa de pensar que você, que tem loja em cidade pequena, não consegue alavancar, na verdade, isso é um jeito de pensar totalmente errado, tá? Isso não é verdade, que você não pode vender mais e que você não pode ter mais clientes. Né, que em cidade pequena não tem novas pessoas para se vender, né, que cidade pequena não pode vender até para outros lugares da sua cidade pequena, né, de vender para outros lugares, inclusive. Então, isso é uma coisa que contamina o lojista que está nessa situação. Você está nessa situação aí? Diz para mim quem é que está aqui na live comigo. E daí? Você tem dificuldade de atrair mais clientes e de alavancar as vendas aí na sua cidade? O que você fala sobre isso? Né? Porque eu tenho percebido aqui, pelas perguntas que me fazem, que tem muita loja em cidade pequena que tem essa dificuldade de pensar assim, né? De ter essa dificuldade real mesmo, certo? Então, o que acontece? Tem que você começasse a prestar atenção agora no que eu vou te dizer, que vai abrir a sua mente para esse assunto. Você não vai mais ter esse problema de pensar que você não pode atrair mais clientes. Eu vou te comprovar aqui, tá? Que você pode vender muito mais, você pode alavancar muito mais as suas vendas com novas pessoas, com mais clientes do que você tem hoje aí, mesmo que a sua loja seja numa cidade de 6.000 habitantes, 8.000 habitantes, 9.000 habitantes, tá? Por quê? Olha só que interessante. Por outro lado, ao contrário, né?
tem um tipo de lojista que ele atrai cliente novo, que ele alavanca vendas, que ele aumenta vendas, tá? Vendendo roupa, tá? Não é vendendo outra coisa, não. Vendendo roupa, vendendo calçado, vendendo bolsa, vendendo acessórios de moda, tá? E ele está nas mesmas condições de outras lojas de cidades parecidas em termos de população, né? Mesma quantidade de gente parecida, às vezes muda um pouquinho aqui, 1.000 habitantes para cá, 5.000 para lá, mas ainda continua sendo uma cidade, né, entre aspas, pequena. Então, existe lojista que já entendeu que existe uma grande fatia no mercado, olha só, na cidade dele, inclusive, de pessoas que podem sim estar comprando na loja dele. Então, se tem lojista que tem, né, loja em cidade também pequena que nem a sua daqui a pouco e que está alavancando as vendas, o problema não é no tamanho da cidade. Você concorda comigo? Né? E que mesmo sendo cidade pequena, olha só, se você começar a fazer umas análises que hoje você não está enxergando, mas eu vou te comprovar aqui hoje que você começar a fazer esse tipo de análise que eu vou te ensinar aqui, você vai começar a cair umas fichas quanto a esse assunto aqui. E daí vai fazer sentido quando te mostrar aqui que realmente tem loja fazendo isso, tá? Inclusive tem loja aí vendendo até estoque, ó, de muita coisa, de muita mercadoria em pouco tempo, mesmo estando em cidade pequena. Mas o que acontece? Se você começar a fazer essas análises lá e começar a pensar, poxa, mas aqui na cidade tem 6.000 habitantes. Se eu pegar aqui o caso aqui, deixa eu ver como é que é o nome da Guinéia aqui, né, que tem 6.000 habitantes. Se você pegar o caso aqui da Guinéia, que tem 6.000 habitantes, e começar a pensar, tá, mas desses 6.000 habitantes aqui, da Guinéia, você trabalha com moda feminina, com que tipo de produto você trabalha, tá? Vou pegar aqui um exemplo de quem trabalha com moda feminina, tá bom? Se você começar a fazer análise dessa população da minha cidade aqui, quantas pessoas dessas 6.000 será que são mulheres? Que seria o público-alvo, né? Para você vender, tá? Se você for olhar no censo da sua cidade, que é simplesmente você vai dar um Google lá, já vou mostrar como é que você faz isso aí, mas, ó, dá um Google lá e vai olhar censo, cidade, bota o nome da sua cidade, dá um Google lá, cai lá na Wikipedia, você vai olhar lá. Ou, senão, você pode, né, até buscar aí os dados na sua cidade mesmo. Você vai perceber, tá, que tem um cálculo para você fazer de quantidade de público feminino, nesse meu caso aqui, é muito grande, às vezes é até a metade, então seria 3.000 pessoas nesse exemplo. Geralmente regula de sendo a metade, tá? Metade do sexo masculino, metade do sexo feminino, tá? E se você começar a perceber esse número de 3.000, já é bastante gente para você atender aí na sua loja, tá? Então, assim, se você fosse considerar beliscar um pouquinho desses 3.000 aí, só um tiquinho desses 3.000 aí, já ia começar a dar uma boa alavancada nas vendas da sua loja, não ia? Começa a fazer um cálculo aí, comparar com quanto de cliente que você tem hoje na sua carteira, né? E quanto que seria para você dar uma boa alavancada. E você compara com esse número estatístico aí da sua cidade, da população feminina, esse exemplo que eu estou dando aqui. Se você dá uma beliscadinha nesse tanto de gente aí, já dá uma boa alavancada. Então, já começa já começa a abrir o panorama aqui, e isso em vendas é uma coisa que a gente chama de potencial do mercado. Então, tem lojista que já fez essa análise, que já percebeu esse número e que já está fisgando essa fatia, tá? Então, ele caiu fora dessa crença de pensar que ele não pode alavancar as vendas, que ele está lá em cidade pequena. Ele já observou, ele já abriu essa janela e olhou, uau, realmente,
se eu olhar aqui na minha cidade, fizer as contas, e se eu ver que eu trabalho com moda feminina e meu público é mulher, e cerca de metade da minha população aqui da cidade é mulher, eu já tenho um mercado muito grande para atender. Se eu fisgar um percentualzinho pequeno, já vai ser muita coisa para eu atender na minha loja. Então, o consumo, os clientes, a quantidade de gente existe. E tem lojista que já percebeu isso, que foi o pontapé inicial para ele começar a atrair mais esses clientes que já existem, que de fato existem, entende? Então, essa é a diferença do lojista que está com esse problema na cabeça, e por isso que ele fica, até às vezes, desanimado, né? Achar que não pode, do lojista que já entendeu essa parte. É o pontapé inicial, ok? Então, se você continua pensando isso, você não entendeu ainda, você precisa, pega lá, faz o censo, vai lá olhar atualmente os números da sua cidade e começa a fazer as contas. E que existe um potencial, tá? Como é que você consegue, então, aniquilar esse problema na sua cabeça e fazer como lojistas de cidade pequena que estão alavancando, que estão crescendo, que estão atraindo mais clientes? Como é que a gente supera isso, né? Por causa desse tamanho de cidade, tá? Vou mostrar para vocês aqui que quem tem esse problema de achar que a loja de cidade pequena não consegue alavancar as vendas, tem que pedir na prefeitura, começa pedindo na prefeitura lá o número atual de habitantes, porque às vezes em cidade pequena acontece muito, né? Na minha cidade dos meus pais acontece muito que a população jovem vai morar em outra cidade, daqui a pouco a população, o número de habitantes muda ano após ano, de acordo com as gerações, então isso é muito sensível, é bom ir lá pegar como é que tá a contagem da população atual, lá pega um dado atual, né? Geralmente a prefeitura tem esses dados. E daí começa, então, a perceber, ou você pode procurar na internet, só que na internet nem sempre o dado é atualizado, tá? E daí começa, então, a fazer essa conta, né? Quanto é o percentual que eu posso fisgar dessa quantidade de gente que tem na minha cidade, que é o meu público-alvo? No caso, nesse exemplo que eu dei, mulheres. Daqui a pouco, se você fizer uma conta, vou até pegar uma calculadora aqui, ó. Se você fizer uma conta, pegar aqui, né? Se for 3 mil, se a população é 6 mil, né? E metade for mulher, já é 3 mil pessoas. Imagina, né? Se fosse aí, olha só, 10%, só 10% que você pegar já seriam 300 clientes novos. Bastante coisa, né, para uma loja em cidade pequena. Só 10% que eu peguei aqui, né? Pegar só 5, é 150 pessoas novas de clientes. Tá entendendo? Quão poderoso é quando você começa a fazer esse exercício de potencial do seu mercado local aí. Vou dar um exemplo para você aqui de quem fez isso, tá? Tem uma loja aqui no interior do Rio Grande do Sul, que é uma lojista que trabalha com moda feminina, trabalha com calçados, tá? O nome dela é Patrícia também. E ela fez, uma vez, uma campanha de vendas, e ela queria bater, ela é de uma cidade bem pequenininha chamada Trindade do Sul, tá? Até vou mostrar para vocês aqui a cidade dela, ver se eu consigo compartilhar aqui, para mostrar para você. Até fui lá olhar, eu fui lá olhar o tamanho da cidade dela, aqui, ó, cidade de Trindade do Sul, eu fui lá olhar, ó, tem, ó, cerca aí de, esse dado aqui, ó, IBGE do 2010, tá desatualizado, do censo, tá? Então deve estar mais que 5.787, que já se passaram 11 anos. Mas como eu falei, as cidades pequenas têm essa questão, né, que a população, ela é muito variável, porque as pessoas jovens saem para estudar fora, então ela é oscila muito. Mas é só para a gente ter uma base, tá? Vamos considerar aqui 6 mil habitantes nessa cidade da Patrícia, tá? O nome da loja dela é Mini Preço. E ela fez, então, uma campanha de vendas na loja dela e ela tinha como meta vender sapatilha. Ela tinha um estoque muito grande de sapatilhas, muito grande mesmo, e ela queria desovar esse estoque.
e daí ela tinha como meta vender 10 sapatilhas por dia, né? Que já era muito para a loja dela, vender 10 sapatilhas por dia. Isso aí numa semana só. Deixa eu ver se eu tenho aqui para vocês, mostrar para vocês aqui. Acho que eu não tenho aqui. Queria mostrar para vocês o print que ela fez. Não tenho aqui. Peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá, não. Mas eu vou contar para vocês o que aconteceu. O que aconteceu? Ela queria vender 10 por dia, tá? Ia dar 70 sapatilhas, né? Se fosse botar aí, é assim, uma semana de vendas, 7 dias. Que quando ela apresentou essa meta, ela tem vendedoras na loja dela, quando ela apresentou essa meta, as meninas ficaram incrédulas, assim, como assim vender 10 por dia? É muita coisa para nossa loja aqui em Trindade. É muita coisa. Eu disse, não, mas vamos botar essa meta. Vamos botar essa meta, vamos, porque agora eu estou aplicando aqui um método diferenciado de vendas, né, de atrair mais clientes, de alavancar as vendas. Então, assim, vou testar para ver se o negócio dá certo. Tá? E foi daí que ela testou lá. E adivinha o que aconteceu? Em 7 dias, ela vendeu 78 sapatilhas. Ou seja, ela ultrapassou a meta que era bem audaciosa para a loja dela, para o que ela vendia de sapatilha por dia, tá? Então, assim, ela ultrapassou a meta que já foi bem audaciosa para a loja dela, uma cidade de 6 mil habitantes. Outro caso também foi da lojista. Agora, hoje, eu só lembrei de lojista gaúcha. Ah, não, tem uma de paranaense também aqui, que eu lembrei, mas eu vou falar dessa outra lojista gaúcha, que é a Rose Moratelli, aqui da pequena cidade de Planalto. Gente, a cidade de Planalto aqui, eu conheço, essa cidade eu conheço, eu passei na frente. Inclusive, tem uma igreja muito bonita nessa cidade, que eu até tirei uma foto quando eu passei por lá. Também é uma cidade de primeira. Brincadeira, tá, Rose? Se a Rose está me escutando. Mas a cidade tem 10.589 habitantes. 10.589 habitantes que eu peguei lá da internet agora, tá? Talvez tenha dado uma variada, mas é isso aí. O que acontece com a Rose? Mesma coisa, ela bateu o recorde de vendas da marca de jeans Coach. Sabe a Coach? Em uma semana também, tá? Enquanto a Coach, ela faz uma campanha nacional de vendas e de todos os revendedores lojistas do Brasil, né? E a Rose, ela é uma revendedora da marca Coach na cidade dela, e ela bateu o recorde que as outras lojas demoraram um mês para bater, ela bateu em uma semana o recorde de vendas. Se destacou aí diante da marca. Né? É legal quando a gente se destaca, né? Perante o nosso fornecedor, a gente ganha mais atenção do fornecedor, a gente ganha mais vantagens, a gente é convidada para eventos. Então, assim, tem um atendimento diferenciado, isso conta muito para o relacionamento com o fornecedor. E então, ela atingiu isso. Outra lojista que eu me lembrei agora aqui foi a Patrícia também, que a Patrícia é minha xará, lá de Patrícia Romão, de Terra Boa, no Paraná. E a Patrícia, a cidade dela tem 16.781 habitantes, em Terra Boa, Paraná. E a Pati, ela, no ano passado, em plena pandemia, abriu uma filial. Foi até chamada de, né, nossa, tá louca, todo mundo tá fechando e tu tá abrindo loja. Então, o que acontece com essas pessoas? Essas 3 lojistas que eu falei aqui para vocês, são pessoas que não têm essa espécie de crença, né? Esse pensamento que é errado, que te leva para baixo, que te leva a encolher. Elas não têm. Elas pensaram na inovação, elas pensaram em ter algo diferente, pensaram em ter uma estratégia, pensaram em ter um método, pensaram em correr atrás de se destacar, de atrair mais clientes e alavancar as vendas. Elas fizeram aquele exercício que eu falei aqui, tá? Então, assim, quando você pensa daquele jeito que eu falei aqui no início, você está indo para a direção errada, porque você não tem essa informação, tá tudo bem. Né? Quando eu tinha loja, tinha muita coisa que eu não tinha informação, que eu não sabia, potencial,
de mercado, número de habitantes, fazer essa análise e tudo mais, são coisas que a gente não tem. E daí a gente fica pensando coisas que não levam a gente para cima. Pior, leva a gente para baixo, certo? Leva a gente numa direção de escassez, de pensar pequenininho, sabe? De se contentar com um pouquinho, com poucos clientes, de ficar ganhando pouquinho com a loja, sabe? De não pensar em expandir, de ganhar bem, de ter prosperidade, sabe? De poder ampliar esse negócio, de poder dar mais conforto. Tá vendo como são pensamentos divergentes? Eu até brinco nas minhas aulas de quarta-feira que isso aqui é o que difere o lojista peixinho de lojista tubarão. São pensamentos divergentes, certo? E normalmente, o segredo está em você mostrar a sua loja de um jeito que o seu concorrente não sabe. Né? Eu lembro que eu falei que no início aqui, que além de ser em cidade pequena, ainda tem um monte de loja. Né? Então, de você, além de pensar desse jeito, além de buscar dados, de você também se posicionar de uma forma que o seu concorrente não sabe. Tá? E o que acontece? Muita gente, muito lojista, muito mesmo, milhares de lojistas, fazem de um jeito totalmente ao contrário. E é um jeito que não funciona, que está errado, que vai deixar ele cada vez mais para baixo. O que é? É se juntar com todo mundo que faz tudo errado. Que é o seguinte, imitar o concorrente. Né? Vai lá olhar, o concorrente está fazendo agora, já entrou em liquidação, já está fazendo promoção de verão, vai lá e fazer igual. Né? Ver a vitrine, ver as promoções e meio que ficar, todo mundo fica, isso aí gera uma consequência que fica aquela coisa que todo mundo faz igual, sabe? Todo mundo faz igual, o igual não chama atenção hoje em dia. Então você fica viciada naquilo ali e não consegue sair desse igual. Inclusive, a Patrícia, que eu citei aqui, Patrícia Romano do Paraná, que é minha aluna do Super Vendedora, ela que abriu filial na pandemia, ela sempre disse isso, uma das coisas que eu pensei sempre, desde que eu abri a minha loja, ela abriu a loja não faz muito tempo, ela saiu de emprego para abrir loja, e ela disse, eu sempre pensei em fazer diferente, eu pensei, sempre tive isso comigo, de ser uma loja diferente das outras lojas, que aí estava o segredo. E ela abriu filial, hein? Em plena pandemia. Então, assim, quando você faz errado, você fica fazendo igual todo mundo. E isso não abre filial, isso não cresce, isso não dá expansão. Tá? E agora, como é que faz, então? Justamente, como é que faz do jeito certo? Como é que faz para lidar com esse problema? De você sair dessa live aqui hoje e dizer, não, eu vou resolver, você que tem loja em cidade pequena, né, que tem problema de atrair mais clientes, tem problema de alavancar, vou pensar isso, então assim, vou começar a dar umas dicas aqui para você, tá? Explicar o jeito certo de você fazer isso. Primeira coisa, buscar informação, né, para chamar a atenção dessa fatia, tá, que se você começar a fazer conta e somar aí, todas as lojas que estão aí na sua cidade, na sua pequena cidade aí, se você começar a somar quantas lojas que tem, começar a fazer algumas simulações, começar a botar no papel, ó, tem tantas lojas aqui na minha cidade, né? Se cada uma dessas lojas aqui vender tantos R$1.000 por mês, ou se cada uma dessas lojas aqui atender tantas clientes por dia, tá? Você vai começar a ter uns números aí. Tá? Você vai começar a perceber que o mercado é bem maior do que você imagina. É um outro jeito de estudar esse potencial, né? De enxergar quantos clientes que você, de repente, não está atraindo para sua loja, mas que eles estão comprando. Estão comprando, inclusive, de outras lojas bem próximas à sua. Tá? Então, a grande sacada é você se posicionar de uma forma diferenciada, através da sua divulgação, para que você comece a ser percebida por essas pessoas que estão comprando de outras lojas, mas que poderiam comprar de você. Olha só que interessante, quando você pensa desse jeito. Né? E isso vai fazer a sua loja
atrair esses clientes, porque os clientes, eles existem, os clientes estão comprando e os clientes estão na sua cidade. Só que você não está conseguindo atraí-los para sua loja, mas eles existem, eles têm necessidade e eles estão consumindo, tá? E isso você consegue fazendo essa análise, tá? Vou te dar um pequeno passo aqui para você começar a aplicar isso que eu estou falando para você na prática, tá? E superar esse obstáculo, o obstáculo de você ficar, né, sempre girando em torno desse pensamento que não te leva para cima, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte, número 1, anota aí. Anota aí, número 1. Pegar os dados de qual a população na sua cidade, bem direitinho, não chutômetro, tá? E lá na fonte pegar, ou pega na prefeitura, ou pega aqui na internet, mas daí, como eu te mostrei, às vezes o dado não é atualizado, tá? Anota aí, estão anotando? Estão anotando aí? Espero que sim. Ó, outra coisa, número 2. Qual a quantidade de pessoas por sexo, né? Então, por exemplo, se você trabalha com moda feminina, você precisa saber qual é a quantidade de mulheres que tem, mulheres adultas, né? Que tem na minha cidade. Número 2, passo número 2, tá? Passo número 3. Passo número 3. Estão anotando aí? Quem é tuba aí? Quem colocou hashtag Soutuba aí, ajuda aí nos comentários. Já tá mais acostumada com essas live tuba, já tá mais acostumada a vir com caderno e caneta para essas lives, já tá acostumada com pergunta para Paty. Ajuda a galera que tá começando aí, gente. Então, número 3, quantas lojas tem na cidade que são parecidas com a sua, que são concorrente sua? Quantas lojas? Quantas? Né? Calcula quanto essas lojas faturam aí com base no tamanho dessa loja. Você pode calcular, fazer esse cálculo. Ah, Patrícia, como é que eu vou saber? Não sei quanto é que ela fatura e tal. Você pode calcular pelo seu faturamento, né, pelo tamanho da sua loja física, se você tem uma loja física, olhar o tamanho dessa loja e ter uma base. Isso é um jeito. Ou você pode também comparar com a quantidade de pessoas que entram na porta da loja. É uma forma de você ter uma métrica, ter um dado, ok? Passo número 4. Qual a conta no final de quantidade de potenciais clientes que deu? Então, quando você faz essa conta das lojas, quando você faz essa conta do faturamento das lojas comparado com o seu, ou quando você faz essa conta de clientes que entram nessas lojas, você já vai ter números aí para olhar. E daí, no passo número 4, você vai contar, fazer essa conta no final. Quanto que deu de cliente somando tudo isso aí? Você vai ter um número aí que é a quantidade total aí, que hoje, de fato, está lá, comprando, está consumindo, está sempre comprando nessas lojas. Então, passo número 5, você vai se deparar com uma fatia de gente, né? Fatia de gente é ótimo. Uma fatia do mercado, uma quantidade de gente aí no mercado, que você pode estar, chamando para sua loja, tá? Porque eles já sabem que eles já estão consumindo, já estão comprando, né? Esses clientes já existem. Quando você sabe disso, você tem que fazer o quê? Você tem que começar a fazer a divulgação da forma certa, de uma forma que é comprovado que dá resultado, que nem eu falei aqui para vocês, os 3 casos aqui, da Patrícia, das 2 Patrícias, né? Falei 2 Patrícias hoje, nossa. E também e a Rose, gaúcha aqui, que elas usaram a metodologia, né, de fazer divulgação de uma forma que chama a atenção dessas pessoas que já existem, que já estão comprando. Olha só que louco isso, né? Às vezes a solução está tão pertinho da gente, os clientes já estão ali, a gente que não está sabendo atrair eles. A gente que não está sabendo chamar a atenção deles, né? Porque quando você consegue fazer esse método, por exemplo, a campanha de vendas, que nem a Paty fez, você consegue alavancar as vendas em um curto espaço de tempo. E quando você faz uma vez e vai fazendo com frequência, você vai alavancando. O que é alavancar? É aumentar, né? Todos os meses, isso fica uma
espécie de trampolim para a próxima, né? Você atrai mais clientes, daí você vende mais, você aumenta as vendas no mês, daí você faz de novo, daí você vai aumentando, você vai alavancando, ao ponto de chegar numa lojista que é superstar. Não sei se você sabe, dentro da minha comunidade de alunas lojistas, eu tenho uma categoria chamada superstar, que são lojistas que já atingiram aí a meta de 10 mil reais em apenas 7 dias fazendo esse método acontecer na loja, né? Então, olha só que loucura quando você, mesmo estando em cidade pequena, você começa a observar tudo isso de uma forma, de um ângulo diferente, que você não estava presente, não tem problema nenhum. Não é culpa sua, só porque você não sabia. Que bom que você está aqui agora, que já está preparado aí, porque vai vir muita coisa boa para você aprender tudo sobre atrair mais clientes e alavancar as vendas da sua loja de roupas todo santo mês. Então, esse Pergunta para a Paty foi extremamente especial para um tipo de lojista aí de cidade pequena, que tem muito concorrente. Espero que você, que se encontre nessa situação, tenha dado uma luz, que você tenha curtido. Diz aí se você gostou, tá? Uns coraçõezinhos aí, divulga essa live para outras pessoas, colegas, lojistas, empresárias, que têm, às vezes, esse sentimento, que não podem alavancar, que não podem crescer, que não podem ter mais clientes. Tá tudo bem, vamos ajudar as pessoas a pensar diferente, a pensar em crescimento e que é possível, como eu mostrei para vocês hoje. Tá certo? Boa tarde, um beijo e até mais.